Sabe aquela sensação de coração acelerado, de mente a 1000 por hora, quando a gente está sob pressão? O que será que acontece com o nosso corpo e mente nesses momentos? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na ciência do estresse e vamos descobrir por que uma reação que evoluiu para nos salvar de predadores, hoje em dia pode ser disparada por algo tão comum quanto um prazo final no trabalho. Para começar, pensa só, o que uma montanha-russa e um prazo de entrega super apertado têm em comum? Parece uma pergunta estranha, né? Mas a resposta mostra uma coisa fundamental. Nem todo estresse é igual. Os dois fazem o coração disparar, mas a experiência, é completamente diferente. Vamos entender o porquê disso. E aqui, a gente já chega numa ideia central. O estresse, por si só, não é necessariamente algo ruim. Na verdade, os pesquisadores costumam dividir ele em duas grandes categorias, e tudo depende de como ele nos afeta. E aqui estão elas. De um lado, a gente tem o eustresse, que é o estresse positivo. Pensa na adrenalina de um atleta antes de uma competição importante. Ou na própria emoção da montanha-russa. É aquele empurrãozinho que estimula e no final dá uma sensação de conquista. Do outro lado, tem o distresse. Esse é o que a gente normalmente chama de estresse. Ficar preso no trânsito, se sentir sobrecarregado de trabalho. É esse tipo que, se durar muito tempo, pode acabar prejudicando a nossa saúde. E isso nos leva direto para a raiz da questão, sabe? A nossa resposta ao estresse é um mecanismo de sobrevivência super antigo, uma herança da evolução que foi feita para uma coisa: ação física imediata. O problema é que o nosso mundo moderno raramente pede que a gente saia correndo de um predador de verdade. Então, como é que funciona exatamente esse nosso alarme corporal? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada num dos conceitos mais famosos da ciência do estresse. E é aqui que entra ela, a famosa resposta de lutar ou fugir. É basicamente uma reação em cadeia que acontece num piscar de olhos quando o cérebro percebe uma ameaça. Ele soa o alarme e, em segundos, o corpo todo já está preparado para uma ação física intensa, seja para encarar o perigo de frente ou para sair correndo. Imagina que nosso corpo tem um acelerador e um freio. O sistema nervoso simpático, o SNS, é o pé no acelerador. É ele que dispara a resposta de luta ou fuga com tudo isso que a gente vê aqui na esquerda. Agora, assim que a ameaça vai embora, entra em cena o sistema nervoso parasimpático, o PNS. Ele é o freio. Ele vai acalmando tudo e trazendo o corpo de volta ao equilíbrio, um estado que os cientistas chamam de homeostase. Mas e quando o estresse não é só um susto rápido que passa? Pesquisas mostraram uma coisa incrível. O corpo reage fisiologicamente da mesmíssima forma a qualquer estresse que se prolonga, seguindo um padrão bem previsível de 3 fases. Esse padrão foi batizado de Síndrome Geral de Adaptação. É como se fosse uma batalha em 3 atos. Primeiro, vem o alarme. Depois, a resistência. E se o estresse não vai embora, o corpo chega na fase final, a exaustão. Bom, na fase de alarme, assim que um problema é percebido, o corpo entra em modo de emergência total. A resposta de lutar ou fugir é ativada na hora. O coração dispara, a pressão sobe, a respiração fica ofegante, tudo isso para preparar os músculos para a ação. E a digestão? Essa fica para depois, não é prioridade. Agora, se o estressor continua por ali, a gente entra na fase 2, a resistência. Aqui, o corpo tenta se adaptar à nova realidade. Ele continua em alerta máximo, mas, ao mesmo tempo, tenta normalizar as outras funções. É um período que gasta uma energia enorme, com o corpo tentando lidar com a situação e se recuperar do choque inicial. Mas se essa batalha se arrasta por tempo demais, a gente chega na fase 3, a exaustão. E aqui a coisa fica perigosa. As reservas de energia do corpo simplesmente acabam. Isso afeta a mente, podendo levar à ansiedade e depressão, e também o corpo. O sistema imunológico fica fraco e o risco de desenvolver doenças ligadas ao estresse, tipo hipertensão, aumenta muito. Ok, a teoria toda parece fazer sentido, né? Mas como é que isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia? Vamos ver como esse modelo de 3 fases acontece em 2 cenários bem diferentes. Um de estresse físico e o outro de estresse puramente psicológico. Primeiro, um cenário que, infelizmente, é bem comum. Um estudante que está sofrendo bullying físico. Uma ameaça clara, direta e imediata. Na fase de alarme, a percepção do perigo é instantânea. O corpo desse estudante reage na hora. O sistema nervoso simpático dispara, inundando o corpo de adrenalina. O coração acelera, preparando ele para lutar ou, o que é mais provável, para fugir dali.
Aí, na fase de resistência, ele consegue fugir e encontrar um grupo de amigos. Ufa, a ameaça imediata passou. Naquele momento, o sistema parasimpático, o nosso freio, entra em ação. O corpo começa a se acalmar, a respiração volta ao normal e a mente fica mais clara para conseguir pensar de novo. O problema é, e se o bullying acontece todo santo dia? É aí que a exaustão se instala. Esse ciclo constante de alarme e uma pequena calma depois vai esgotando todos os recursos do corpo e da mente. E as consequências aparecem. Dificuldade de concentração na aula, ansiedade constante e um sistema imunológico tão fraco que a pessoa fica doente com mais facilidade. Certo. Agora vamos para um cenário totalmente diferente. Aqui não tem nenhuma ameaça física, só a pressão mental das provas finais da escola ou da faculdade. E aqui tem um ponto que é simplesmente fascinante. Mesmo que a ameaça seja só na nossa cabeça, como o medo de ir mal na prova, o corpo entra na fase de alarme do mesmo jeitinho. O sistema nervoso simpático é ativado, o coração acelera, é como se o corpo estivesse se preparando para uma luta de verdade. Nesse caso, a fase de resistência é mental. A pessoa para, respira e pensa: ok, preciso me organizar. Ela monta um plano de estudos. Esse simples ato de tomar o controle da situação já ajuda a acalmar o pânico. O sistema parasimpático assume, a mente se acalma e aí sim é possível planejar e focar. Só que em época de provas, esse ciclo se repete várias e várias vezes, não é? Cada vez que se pensa numa matéria difícil, um novo alarme pode disparar. Esses ciclos constantes de pânico e calma levam à exaustão. E o resultado final é muito parecido com o do outro cenário: dificuldade de concentração, ansiedade e um corpo e mente desgastados. E isso tudo nos deixa com uma grande questão para pensar. A nossa biologia de lutar ou fugir é super antiga. Foi projetada para ameaças físicas que apareciam e sumiam rápido. Mas, no mundo de hoje, essa mesma biologia é acionada o tempo todo por prazos, por e-mails, por preocupações. O desafio para todos nós, então, é aprender a gerenciar essa resposta tão poderosa e antiga num mundo para o qual ela simplesmente não foi feita. E aí fica a pergunta: como a gente pode fazer isso?